Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Opinião Espírita. Sejam bem-vindos ao estudo apaixonante do livro Cartas de uma Morta. Espero que o nosso programa objetivo e sucinto chegue até você em forma de esclarecimento, bálsamo e consolo. Nós vimos no programa passado Maria João de Deus narrando um pouquinho sobre o planeta Marte. Algumas características, algumas curiosidades. Ela nos disse, naturalmente, o que o tempo permitiu, o que os benfeitores assinalaram que ela poderia nos dizer. E hoje nós vamos dar continuidade na sua descrição. Já estamos caminhando para os seus últimos capítulos. Dentre mais alguns poucos programas, estaremos terminando a primeira temporada do Opinião Espírita. E já agora para 2019, vem novidades por aí. Fique atento, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. A sua inscrição, ela é muito importante. Queridos amigos, que alegria em podermos juntos dar continuidade no estudo do livro Cartas de uma Morta. Quem vem me acompanhando há algum tempo já está notando a minha admiração por este espírito, que é Chico Xavier, e pela sua mãe Maria João de Deus. O livro Cartas de uma Morta, para mim, é um grande compêndio de informações que nos remete a conhecimentos que Allan Kardec nos deixou à sua iniciação. E devido ao tempo, devido aos compromissos, devido às necessidades daquela altura, não pôde dar continuidade. Então, Maria João de Deus, de uma forma sucinta, objetiva, clara, mostra para todos nós o evoluir de um espírito, o despertar de um espírito do outro lado. E hoje ela vai dar continuidade. Veremos o capítulo 119, que tem como título No Limiar dos Grandes Acontecimentos, quando ela nos fala: no local onde nos encontramos, muito profundo e crescente é o nosso interesse pelos estudos, os quais vão sendo aperfeiçoados por nós, ao preço de iniciativas nem sempre facilmente conquistadas. Como já tive ocasião de observar, as minhas atividades se desenvolvem em torno de um grande número de entidades que apenas se dedicam aos problemas de socorro espiritual, a todas as almas que sofrem e se redimem na terra, no cadinho das renúncias e dos grandes sacrifícios. Ultimamente, estivemos reunidos em extraordinários movimentos, junto à ponte a que já me referi, e que atravessa a distância incomensurável que separa o vosso orbe da primeira esfera que lhe é concêntrica. São inúmeros os espíritos que se debatem do lado oposto àquele em que nos encontramos, esforçando-se para realizarem a difícil travessia. Nesse paralelo, eu convido para que neste mesmo canal do YouTube, às vezes você está nos assistindo numa outra plataforma que não seja o YouTube. Você ainda não conhece o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz? É youtube.com/TV A Caminho da Luz. A sua inscrição ela é fundamental. Tem uma playlist em que eu e o meu querido pai, Sérgio Vilar, estudamos o livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros fala um pouquinho dos médiuns que vieram comprometidos com o trabalho e se perderam. Um foi pela luxúria, o outro foi pela mediunidade, em que caminhou para tirar proveitos próprios, o outro veio com compromisso de assumir uma família e não assumiu, o outro veio com compromisso de não ter uma família e quis ter. É situações do cotidiano, que às vezes nós dizemos assim: isto não acontece comigo. Eu estou isento de passar por esta provação ou por aquele desafio. E na verdade nós não estamos. Aqui ela está nos narrando como é difícil a renúncia para aqueles espíritos igual a nós, que temos o que vencer, que temos o que crescer e o que desenvolver. Não é fácil renunciarmos, não é fácil vencermos, não é fácil aceitarmos. Quando vemos, estamos reclamando, lamentando e culpando, seja a Deus,
seja Jesus, seja os maus espíritos, seja a falta de ajuda no nosso entendimento dos bons espíritos, nós estamos sempre culpando o nosso próximo. E nós não podemos ver desta forma. Por quê? Porque eu estou no leme da minha encarnação. É verdade também que nem sempre as portas se abrem do modo que eu gostaria. Tem muitas pessoas que as portas estão sempre escancaradas, no quesito material, no quesito financeiro, no quesito social, e tem pessoas que ele esforça, se dedica, luta e as portas se fazem difíceis de serem abertas. No lado espiritual, a luta continua a mesma. É verdade que no Livro dos Espíritos, ao ser questionado por Allan Kardec, os mentores maiores dizem que para evoluirmos no sentido moral e espiritual, é necessário que reencarnemos, assumamos um novo corpo físico e possamos ter um novo ponto de partida. Porém, nós sabemos que, tanto para o espírito que está no mundo espiritual, quanto para o espírito que está encarnado, que no meio espírita chamamos de alma, sabemos que a luta, ela se faz grandiosa. No capítulo seguinte, agora no capítulo 120, ela continua dando este parâmetro, no capítulo Espíritos Alucinados. Dolorosos são os espetáculos que viemos presenciando, porque essas almas perturbadas e sofredoras estão constituindo uma turba imensa de alucinados e loucos. Muitos dos nossos companheiros corajosamente atravessam o abismo. Em certas ocasiões, esses movimentos oferecem perigos para os espíritos inexperientes de minha esfera. Perigos esses de natureza fluídica, condizentes, portanto, com os elementos de nossa matéria e organização, mas são frustrados os seus esforços no sentido de consolar essas criaturas amotinadas. Figurai alguém sob o império de um sofrimento indescritível. A dor lhe impressiona de tal maneira, desorganizando-lhe a faculdade sensorial, que semelhante criatura incapaz de ouvir o consolo fraterno ou a amiga exortação. É talvez devido a esse estado de extrema perturbação que as almas aflitas, em cujo socorro estamos ocupados, não nos ouvem, entregam-se às mais dolorosas imprecações, súplicas, brandos angustiosos, soluços, gemidos repercutem junto de nós e temos procurado no refúgio da prece a Deus os recursos necessários para essas coletividades espirituais. Egressas do planeta nestes últimos dias, são muito raras as individualidades que conseguem ouvir o nosso chamado ou aprender as nossas observações. É muito interessante porque passaram-se mais de 70 anos que este livro foi publicado, bem dizer 80, já que este livro é de 35. Nós observamos que nestes 80 anos que se passou, as lutas continuam as mesmas que ela narrou. O consolo, ele tem no seu destinatário uma dificuldade muito grande, porque às vezes a pessoa que está destinada a receber esta palavra de encorajamento, esta súplica de rogativa, não está com o coração aberto e nem com a mente despoluída para que possa receber o contato direto desses amigos espirituais. É muito comum no trabalho de desobsessão aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade em Itapira, no estado de São Paulo, o nosso querido Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual da casa. Então, com muita frequência, ele diz assim: olha, vocês nos convidam para o lar de vocês, e nós vamos. Só que quando nós chegamos lá, nós não conseguimos entrar e nem fazer morada,
Porque é um brigando com o outro, é um xingando o outro, são pensamentos poluídos, são pensamentos deletérios, são pensamentos densos que quando nós chegamos próximo, por mais que nos esforcemos, por mais que estejamos com boa vontade, nós nos limitamos porque vocês, os encarnados, não dão acesso para que nós possamos estar juntos, superando os desafios. Então isso tudo aí acontece com todos nós, encarnados e desencarnados. Aspiramos o auxílio, o aconchego, o carinho e a atenção dos bons espíritos. Quando eles se propõem a nos visitar, às vezes nós permitimos, seja nesta dimensão, ou seja numa dimensão adjacente à Terra, como narra Maria João de Deus, nós vemos que o buraco é mais profundo. Nós ainda temos o hábito, nós que eu falo, é a humanidade quase que na sua totalidade. Não podemos generalizar, não podemos pegar todos e colocar no nosso time, mas é muito frequente reclamarmos em demasia, independente da classe social. O pobre reclama porque não tem condição. O rico reclama por conta das suas funestas escolhas ou dificuldades. A classe média reclama pelas suas lutas, que também passa. Resumindo, financeiramente falando, todos reclamam. Nós vamos para o quesito familiar. A dor está na casa daquele que tem muito materialmente falando. Mas às vezes tem uma casa enorme, mas dentro da casa não tem amor, não tem paz, não tem sossego. Você vai para aquela casa simples, aquela casa que muitas vezes mora muitas pessoas, as lutas também são as mesmas, porque os reencontros dolorosos se fazem em todos os lares. Então nós vemos que a dificuldade está em toda parte. E o hábito de reclamar também. Então eu posso ter ou não ter materialmente falando, que eu estou reclamando. Eu posso ter ou não ter uma família estruturada, que eu estou procurando motivo para analisar. E muitas vezes criar situações para a lamentação. Então o lamentar, o lastimar, o parar no tempo e falar que está difícil, é quase que natural em nós os seres humanos, como o fato também de julgarmos. Não fazemos de uma forma premeditada. Quando vemos, já falamos. Quando vemos, já pensamos. Quando vemos, já exprimimos o nosso pensamento sem passarmos pelo crivo da razão. Mas o que levou aquela pessoa a fazer isto? O que se passa no íntimo dele ou dela? Situações básicas para nos colocarmos no lugar e termos um julgamento, se assim podemos dizer, mais conizentes com a realidade, verificando o verdadeiro e saindo do que eu acho. Eu acho isto? Não. Quando eu acho, eu não tenho certeza, por isso que eu acho. Então nós devemos ter certeza, porque às vezes o acho gera dificuldades em casa, dificuldades no trabalho, dificuldades dentro do centro espírita. Nós devemos achar menos e termos mais certeza dos passos que nós estamos efetuando. E o último capítulo que veremos no programa de hoje é o capítulo 121, a tarefa da salvação. Temos aqui instrumentos semelhantes a barcos salvadores, onde alguns espíritos conseguem se transportar para o nosso meio, para se entregarem ao tratamento e ao repouso que lhes são necessários. Porém, as condições psíquicas dessas almas são muito lamentáveis, demasiado comovedores. São os gritos maternos, as preces fervorosas e angustiadas que temos ouvido, filhas do gemer opresso de mães infelizes. A todos buscamos oferecer o concurso de nossa assistência. Todavia, é difícil lograrmos um resultado imediato e efetivo, não obstante a incompreensão com a qual somos geralmente recebidos, ainda conseguimos evitar muitos males e afastar muitos infortúnios dentro das possibilidades de nossa influência indireta. Nós vamos aproveitar o tempo e vamos ler este outro capítulo. Dissemos há pouco que seria o último, mas esse casa perfeitamente para
fecharmos o contexto, um novo ciclo evolutivo, quando ela fala: interpelamos os mestres que nos dirigem sob os quadros dolorosos que viemos assistindo, com infinita mágoa, em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. E os nossos venerados mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas nesse mundo. Desde o primeiro capítulo, nós vemos que é um livro sui generis. O que é um livro sui generis? É um livro que não tem outro parecido. É um livro que veio mostrar uma nova faceta do mundo espiritual que nós desconhecíamos até então e que ainda estamos um tanto quanto distantes para compreender. Que o auxílio é oferecido para todos, a misericórdia divina já nos deu a oportunidade de vermos desta maneira. Porém, se eu vou aceitar a ajuda ou não, isto depende única e exclusivamente das minhas escolhas, dos meus acertos e dos meus equívocos. Às vezes eu sou uma pessoa de bem, pensamentos bons, uma conduta reta, mas às vezes numa fração de minutos eu posso levar uma encarnação toda a se comprometer, levando a gerar prejuízos, problemas, seja de ordem espiritual, seja de ordem moral, fazendo com que muitas vezes nos encontremos do outro lado da vida nessas situações que Maria João de Deus nos narra. Situações dolorosas, situações difíceis, muito parecidas com aquela que Jesus disse: haverão choros e ranger de dentes. Então, são regiões em que a luta, o sofrimento, continuam muito impregnados no espírito, muitos vivendo à mercê da própria culpa, outros vivendo à mercê do arrependimento, outros vivendo à mercê da ilusão, outros vivendo à mercê do mundo fantasioso e imaginário que criou para si mesmo. Nós temos de tudo no universo. Quando falamos de sentimentos, quando falamos de necessidade, quando falamos de comportamentos, cada um segundo as suas obras, e nem todas as obras ainda é para o bem, é para a ajuda ao próximo, ainda é para a minha pessoa e depois para o meu semelhante. No programa que vem, daremos continuidade. E muito provavelmente só ficou restando 2 capítulos, então eu convido a todos para vermos se no programa que vem nós encerramos o nosso programa Opinião Espírita. Relembro que nós estamos encerrando a primeira temporada e já agora em 2019 você vai poder acompanhar um programa reformulado com um novo conceito, uma nova maneira de ser apresentado e também de ser disponibilizado no YouTube. Nós estamos em constantes conversas com o Paulo, que é quem edita, que é quem ajuda na administração do nosso canal, e nós estamos procurando sempre inovar para levar até você uma forma, um conteúdo sempre com qualidade visual, de áudio e doutrinário. Estamos encerrando o nosso programa Opinião Espírita, mas gostaria de pegar um minutinho do seu tempo. Para mantermos a TV A Caminho da Luz, para mantermos o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, precisamos da sua ajuda. Até o presente momento eu já lancei 3 livros. Momentos de reflexão à luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade e agora o mais recente, Passos de Luz. E eu convido você a conhecer uma das minhas obras. Entre na loja virtual A Caminho da Luz, lojacaminhodaluz.com.br. Eu doei todos os direitos autorais para o Centro e para a TV A Caminho da Luz. Peço também a sua ajuda para que possamos juntos mantermos o Centro e a TV. Toda ajuda ela é muito bem-vinda. E se quiser conhecer um pouquinho mais sobre as minhas atividades, é só entrar no meu site, andreluizvilar.com.br. Desejo a todos uma continuidade de dia de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até o programa que vem.